Tô com um programa de mulher para mulher aqui na Rádio Web Toque Me Voe. Hoje o tema é relacionamento com a educadora parental Fabiana Falcão. E se você quiser participar, tirar sua dúvida, mandar seu relato, mandar áudio que a gente adora, segue nosso WhatsApp 14 99191 8767. Lembrando que o nosso programa, toda terça-feira às 19h30, é patrocinado pelo Churros Dadá, Mariflex Mobiliário Corporativo, Espaço Fashion Aniane, Estúdio Casa Ritmos, Dançar e Viver Bem da professora Kelly Elizabeth, Suco Truck e Exes Eventos. Vamos voltar, Vanessa? Vamos lá. Vai longe, eu acho. Ai, é tão pouquinho, né? Ai, 2 horas pra perguntar hoje, né? tudo. A gente tava fazendo um adendo aqui. Nossa. Mas é interessante a reflexão que a gente fez aqui. É interessante até trazer nesse lugar dessa criança, né? Do pai ou da mãe dessa criança, assim. Um pai que seria um pai adotivo, né? Vamos dizer. E esse é um lugar, o quanto essa criança, se você namora, teve o pai biológico ali, às vezes esse pai se afasta, essa mãe se afasta, e aí ou se divorciaram, não ficaram juntos, ou foi uma relação que só gestou o filho. Essas pessoas vão se relacionar. Cada caso é único, porém, eu vou bater na tecla da verdade. O quanto você está disposta e não buscar pai para o filho, mãe para o filho. Se isso acontecer, se isso for verdadeiro, isso, como a gente estava discutindo aqui, isso vai perpetuar até para essa relação acabar. Só que o que a gente vê muito é essas relações depois acabando e também perdendo esse contato. E quem sofre é essa criança, quem sofre é esse adolescente. E a gente, da parental, vai sempre defender a integridade da criança, que também não é eximir ela das situações. A mãe, o pai não deu certo, ou os namorados ali namoraram, ou se casaram, segundo, terceiro casamento, isso não importa. Não deu certo, essas pessoas não têm que ficar juntas. Mas quanto mais espaço eu dou para essa relação continuar, o que essa relação era verdadeira mesmo, como depois a gente vai se acertar pensando em todo mundo? Porque na hora que eu quis escolher alguém e pôr ali na minha família, essas crianças tiveram que aceitar, esses adolescentes. Na hora que eu me afasto, não. E daí tem que separar também das crianças, do adolescente, do jovem. Então, tudo isso, quanto mais conversado for, melhor. Cada caso é único, mas, assim, a gente vai falar, não busque pai para o seu filho, mãe para a sua filha. Se relacione, veja qual que é a relação que vai ter com essa criança, com esse adolescente, se é verdadeira, se estão dispostos a se relacionar. O quanto está disposto a saber a demanda que aquela criança dá, porque dá trabalho mesmo. Muito. E aí, caminham para a verdade. E se a resposta for não, essa mulher e esse homem têm que ter muita consciência do quanto a gente tem o direito de escolher alguém para conviver de forma tão íntima com os nossos filhos, sem essa pessoa gostar dos nossos filhos. Né? Então, assim, são escolhas, reflexões que devem ser feitas quando envolve uma criança. Porque a criança está em pleno desenvolvimento emocional e mental, e físico e psicológico. Então, eu preciso ter um cuidado, não deixar de me relacionar, não deixar de viver a vida que eu quero ter, né? Isso ninguém tem, mas sempre preservar a criança, né? Como a gente fala até de quem namora, tudo. O casal, é gostoso ter troca afetiva, uma coisa que as pessoas ficam muito na dúvida, né? Se a criança não vê carinho entre o casal, ela cresce achando que relação é distante. Carinho não é trocas sexuais, não é trocas. Carinho é um beijo, um carinho, um abraço, colo. Relação íntima a gente não tem nem com a criança dormindo dentro do quarto, porque Sim. ela está com o inconsciente aberto. Falei disso no programa passado. Criança não fica nem perto de uma TV dormindo, porque tudo aquele conteúdo que ela não pode, ela vai entrar como verdade dentro dela. Uhum. Né? Então, assim, esses cuidados, por isso que a gente fala da importância de estudar sobre o desenvolvimento de um ser humano, não só criar, assim, né? Como se fosse... E a gente está numa nova geração, numa nova era que a gente está indo para isso. Eu gosto do Rossandro quando ele fala que excluir tudo que as gerações anteriores fez é dar banho no menino e jogar a bacia com o menino dentro. Então, a gente está fazendo o quê agora com essa nova forma de educar? A gente está dando banho no menino e jogando só água suja. O que não serviu, que a gente já viu que não serviu, a gente joga fora. O que serviu ao conhecimento novo que chegou, a gente agrega. Quanto mais aberto eu tiver para isso, mais eu cresço, minha família cresce, a humanidade cresce. Sim. Eu tenho uma pergunta. Tem pergunta aí também, Ivan? Pode passar. Então tá. Que a gente conversou um pouquinho antes, no primeiro round aqui do programa. E aí me remeteu uma coisa que o Vicente fala muito e eu confesso que eu não sei como trabalhar isso. Dúvida de mãe aqui, hein? Vou fazer minha consultoria. Tenho até um vídeo gravado porque eu ia mostrar para alguma psicóloga, porque tá muito frequente essa semana. Ultimamente,
ele fala assim, ninguém manda em mim. E aí eu achei o máximo a primeira vez. Eu, Vicente, quem manda em você? Ninguém. E aí qualquer coisa que eu falo, Vicente, vamos tomar banho. Vicente, tá na hora disso. Vicente, nananã. Aí ele, mamãe, ninguém manda em mim. E aí eu dou risada, vou ter que confessar, gente. Eu dou risada, o que eu vou fazer? E eu falo, Quantos anos ele tem? 3. Vicente, quem manda em você? Ninguém. O que eu faço, gente? A Joyce já respondeu o ninguém manda em mim com a idade que ele tem, né? Então, assim, pra gente ver como é importante saber da idade. A criança, quando ela é gestada, tudo que a mãe sente, o bebê sente, em tempo real. Tanto que a gente gosta na parental trabalhar a mãe desde a barriga, pra mãe ir liberando a criança. O que é liberando a criança? Do que é meu. Quem aqui presente nessa sala ou escutando não carrega um monte de coisa que percebe claramente que é dos pais, que é da mãe, que é a mãe que influencia, enfim. Porque a gente sentiu. Então, se a mãe quase perdeu o bebê, tem mais riscos de algumas doenças como depressão, sensação de morte, se às vezes por doença ou por tentativa de aborto, porque na parental a gente não julga essa mãe, a intenção nossa é curar essa mãe, que essa mãe fique bem com essa relação, reconstrua essa relação com a criança. Então, o bebezinho tá lá dentro da barriga, ele sente tudo que a mãe sente. Agitação, estresse, medo, alegria, tudo em tempo real, pensando que é dele. Ele nasce e continua pensando que ele é a mãe. Então, ele pensa que ele é a mãe mesmo. Ele ainda não tem a aquisição do pensar e ele pensa que é a mãe. Até em torno de 2 anos e pouco, quase 3. A fusão emocional que a gente fala, o puerpério, que é a fase mais desafiadora para a mãe mesmo. Então, por quê? Porque tem uma fusão emocional ali acontecendo, porém, uma das fases mais ricas de autoconhecimento, quando a mãe tem algum profissional, às vezes, acompanhando. Psicólogo, terapeuta ou educadora parental. Então, o que acontece? Quando a criança começa a perceber que ela não é a mamãe, ela fala, eita, que coisa boa! Eu existo! A criança, primeiro que normalmente ela fala assim, ela fala em terceira pessoa, né? Então, ela normalmente que nem o Miguel ou a Ana, né? Quando eles estavam na cidade. Então, ô Miguel, a Ana, o seu neném, né? Devia falar assim em terceira pessoa. Quando eles começam a falar eu e não, descobriram que eles são eles. É a primeira descida do eu, é a primeira grande posse da personalidade é essa. E é o mais desafiador e o mais importante conflito materno. Porque muito do que se findar nessa relação agora desse não, que eu vou explicar o que é esse não, vai reverberar para a vida toda, muitas vezes, da relação com essa criança, com essa mãe. E que ela vai aparecer de novo na adolescência. Mais uma vez, descida do eu. Então, ele precisa contrariar tudo, porque ele precisa provar quem... na verdade, afirmar que ele é ele. A criança que fala não para tudo, ela tá falando sim para quem? Para ela. Então, ela não está contra a mãe, contra as pessoas. Ela está a favor dela, ela percebeu que ela existe. Então, por isso que a gente fala, não manda, dá opções. Uma ferramenta simples da parental é, filho, você quer levar o ursinho tal? O ursinho não, porque provavelmente vai ser de pelúcia. O baldinho ou não sei o que para o banho? Você quer tomar banho agora, não sei o que? Pega tal coisa para a gente levar para o banho. Por quê? Outra ferramenta parental. Quando eu ordeno ou quando eu intimido, isso serve para nós também. O meu cérebro, toda vez que ele se sentir ameaçado, e isso vai do tom que a gente falar, na intenção energética que a gente mandar mental, na postura corporal, não importa, entre adultos, a gente também passa por isso. Imagina uma criança pequena. O meu cérebro, toda vez que ele se sentir ameaçado, eu vou para um movimento de luta ou de fuga. Então, eu vou para a luta, para o embate, vamos ver quem vai ganhar. A gente faz o cérebro na palma da mão. Aqui são 2 pessoas conscientes conversando. Começou a entrar no cérebro reptiliano, começou a perder totalmente a consciência. Então, eu vou para a luta ou para a fuga. Então, eu vou para a disputa de poder mesmo, vamos ver quem vai ganhar. Acabou, gente, consciência. Acabou, perdeu, todo mundo vai para o cérebro reptiliano. Então, aí a gente dá opções. Imagina uma criança entrando na disputa de poder na fase da afirmação de quem ela é. Vai virar um tormento, que é o que todos os pais relatam. Não quer comer, não quer ir para o banho, não quer fazer nada. Então, não entra na disputa de poder. Quando eu pergunto, ou sugestiono, ou a pergunta, ela traz o quê? O que ela acessa no cérebro? A criatividade. Se eu falo para ele, olha, você faz tal coisa, ele pode, às vezes, até não me rechaçar, mas ele vai ter vontade. E ou ele não faz de birra, ou ele faz com raiva, ou tudo aquilo que a gente já conhece, que até entre nós adultos acontece. Se eu pergunto para ele, o que você acha disso ou disso? Ou o que você... O cérebro dele, vocês entendem que está para além da consciência? Por isso que o cérebro dele procura uma saída. Ele aciona o lado criativo. De uma estratégia. Então, assim, quando eu pergunto para a criança, filho, tá chovendo, você pode pôr sapato fechado, qual desses você quer?
ele não vai para disputa de poder, ou nem para fuga, que vai ser às vezes mais característico de personalidade, ele vai para opção. E por que a criança não pode com o sapato fechado tal? Aí a mãe às vezes precisa se olhar da autoridade dela. Do lugar de autoridade que ela tem, falei errado, mas não de autoritarismo. Então, a mesma coisa do banho, de tudo. Porque daí e isso, gente, é treino. Tá porque a frio, gente né? não foi criado assim. Aí tá frio, você fala, você quer ir com essa blusa de frio ou com essa blusa de E eu frio? acho Não isso- falar, vai pôr a blusa de Isso frio que eu tô vale pra- mandando. Isso, tô descontraindo agora, hein, gente? Isso vale pra marido de domingo, não quer fazer almoço? Amor, Você quer fazer você quer ir macarrão? comer fora ou pedir marmita? Aí, ó, já serve. Amor, serve? Não, tô Serve. falando. Sabe por que serve? O meu foco é crianças, tudo. Mas se você for trabalhar, por exemplo, a disciplina positiva ou a CNV, nos relacionamentos, vai falar isso, porque a gente está falando de uma estrutura, de um funcionamento cerebral. Vamos levar o boy. Então, se você, ao invés de ir pro embate, porque, gente, confessem que filhos e maridos é onde mais ressoa as nossas sombras. Exato. É onde mais a gente Sim. mostra quem a gente é, que a gente realmente pode se transformar. Então, é para quem realmente quer se transformar. A hora que eu viro e falo assim, ô, mozão, realmente isso. Você prefere que a gente peça marmita ou vai comer fora? Ou você vai fazer aquele seu, sei lá, um prato que a pessoa domina? Daí eu até compro as coisas. Ou seja, você deu possibilidades. Você não ficou de cara feia, ou passando bufando, ou mexendo na panela brava, ou Batendo você não vai fazer nada. Parede, a É uma porta. relação cheia de É. ruídos. Vamos falar a verdade. A gente Sim. é cheio de ruídos. Eu vi que eu era cheia de ruídos. E aí eu tive que entrar para um lugar que eu fui falando, não, mesmo que eu queira para quebrar os ruídos, tá além de não querer mais estar nessa relação. Mas eu tive que aprendendo depois quando eu me relacionei de novo, que foi um envolvimento mais leve, assim, tanto que eu nem apresentei para as crianças, nada, mas eu tive que ir aprendendo, às vezes, ver que eu não falava na hora, depois ir conversar. Falou, ó, preciso conversar disso porque isso é importante para mim. Porque eu me pus à disposição de aprender a me relacionar, a falar, a me expressar, porque eu vi que eu não sabia tão bem, principalmente na relação homem-mulher com duas Homem-mulher. pessoas. Nos meus filhos eu já tinha me desenvolvido muito, mas eu vi que eu tava bem manca. Bem No- manca, no gente, relacionamento quase de cadeira de casal, roda, né? sabe? Tava terrível, É. tava. Então, assim, porque eu não fui ensinada. Minha mãe também não foi. Minha mãe também, ela veio desse lugar, de que ou ela briga, xinga, ou ela não fala nada, ou ela vai guardando e juntando. É. Ah, Da explosão, né? É. De Ó. sempre a mansidão e depois vem naquela explosão. Eu sou assim. E as crianças estão vendo O Du tá isso. aqui, E a- até aqui, olha ó. que delícia, a família participando, ó. O Du, lê Dudu que eu leio Acabei dos de meus, falar ó. do A Eduardo. minha família tá participando também. Olha que delícia. Tema relacionamento familiar e a família participando. Olha, Vamos Eduardo, lá, seu Van. mentiroso. Não. Olha. Duas opções. Eduardo, ou você Não, fala a verdade, não ataca, ou você é. mente. Olha o que ele colocou. A Vanessa me obriga a cozinhar todos os dias, senão eu durmo no sofá. Nem sofá na casa ele tem. Manda um beijo agora. Um Beijo, beijo amor, pro Du. beijo. Beijo pros meus tios que estão assistindo. O Davi e o Maurílio, que até mandou aqui pra gente. Parabéns, Joyce Teixeira. É demais. Lindo programa. Obrigado. E agora eu vou falar que eu amo minha família, gente. É muito gostoso. É meio... A gente tem até um grupo que chama Família Buscapé. Porque, assim, dá uns fights, assim. Vou usar Sim, uns sim. fights, mas depois tá tudo certo. Ó, uma coisa que eu falo na parental e que eu gosto muito para todas as relações, não existe problema sem solução. Existe o quanto as pessoas que estão envolvidas nele querem resolver. E cada um vai ter sua parte a ser feita. Ô, Fá. Mas não existe problema sem solução. E muitas vezes dói na gente reconhecer que aquele outro não vai querer resolver. Lembra do 100% da responsabilidade ser minha? E eu vou ter que fazer uma escolha de ficar ou não, de passar por cima disso, de abandonar isso ou essa pessoa, ou de abrir mão da minha convicção. Então, a escolha vai estar sempre na gente. E é bonito. No começo assusta, no começo dói, mas depois você prefere que a culpa seja sua. Porque quando a culpa é sua, você pode consertar. É. E quando não é? Tira de você o poder de solução. Total. E você tem dois caminhos, ou aceitar ou fazer uma escolha. E Fá, deixa eu te fazer uma Então é pergunta, difícil. quase que já sabendo a resposta. Já sabendo, na verdade. Diferente da Joyce, eu venho de uma família que ela vem com uma construção de zero afinidade. De gerações para trás até chegar na minha. E é através justamente desse autoconhecimento que eu consigo quebrar para não continuar descendo, né? Para minha filha não criar essa mesma construção familiar. Ainda que não sei se terei outro filho, porque existe todo um processo biológico, já estou
numa idade aí, o Du também, a gente tá pensando na ideia, mas talvez se não vier um irmão, por exemplo, pra Catarina, mas que ela consiga construir um vínculo com o meu sobrinho, que também é filho único. Porque pra cima a gente não tem essa questão de os pais almoçarem juntos, os avós participarem juntos. Não existe isso que ela falou, é da família. Não tem. Nenhum dos dois lados. E essa busca é uma dos meus maiores interesses, é conseguir com que eu, dentro da minha casa, ainda que com 2 elementos, que seja eu e minha filha, e o terceiro, que é o Eduardo, eu consiga trazer essa sensação de família. Porque apesar dela saber quem é avô, mas não tem essa coisa, sabe? Essa conexão, não tem esse ninho fechadinho. Eu acho que a gente está mesmo caminhando para famílias menores, isso. E tem a questão do vínculo também, mesmo famílias grandes estarem muito apartadas. Mas, assim, eu acho que é uma construção que ela tem que ser real e verdadeira. O vínculo, quanto mais verdadeiro ele for, é esse vínculo que tem. A gente vê aí as famílias mesmo grandes, depois, às vezes, quando se afasta, ou tem um rompimento que acaba afastando, ou aquelas matriarcas, sabe? Acabam morrendo, todo mundo. Ficam o quê? Os vínculos verdadeiros. Então, foca nisso, no vínculo verdadeiro, que isso vai ser a maior lição. Como ela é filha única, uma coisa que a gente fala nas relações de irmãos, né? Quando a criança tem um irmão, já vem muito aprendizado, é muito rico o aprendizado na relação dos irmãos. Quando ela não tem, proporcionar isso para ela com crianças, não às vezes fixar em um, porque pode ser que eles não tenham afinidade. A gente vai falar da antipatia e da simpatia, que precisa ser respeitado na criança, senão a gente anula a intuição dela. Uma coisa é você ensinar ela a respeitar uma criança, um adulto, outra coisa é você forçar ela a gostar. Ela vai acreditar que ela gosta e ela não gosta. Então, assim, mas tem que ter respeito. Então, é criar, trazer crianças, amiguinhos, porque isso é importante para ela ter esses vínculos enquanto infantil. E com amigos, com quem realmente tem esse vínculo, com quem realmente você está aberta e a pessoa está aberta. Porque aí mostra para ela a verdade, sabe? Do convite, do se abrir sem expectativas da pessoa fazer. E aí você vai ter que ir achando um caminho que é muito seu, para não te ferir, para não criar expectativas também, ainda mais às vezes com relação aos filhos, a gente cria muitas expectativas de demandas que a gente quer que atendam dos nossos filhos, a gente está sobrecarregada, né? A mulher está sobrecarregada, então também tem essa verdade, mas vai construindo. Se isso é importante para você, constrói, mas constrói vínculos verdadeiros. E relacionamento, ele é construído. Você colocou a frase aí, e é uma coisa que a gente sempre defende, só o amor não basta. Tem casais que se amam e não conseguem ficar juntos. Mães e filhos que se amam e se relacionam mal. Porque é uma construção, e o que você falou da sua frase bem bonita, comprometimento. Exatamente. Comprometimento e respeito do limite do outro, do que o outro quer. E mandar um beijo pra Camila, que também tá nos assistindo. E o Du, brincadeira, ela é parceira pra tudo. A gente já sabe que dorme no sofá, para. Se não fizer comida, dorme no sofá. A gente já sabe, pronto. Tem áudio! Vamos lá pro vamos fone, lá. vamos lá, Fá. Olha a emoção, até caiu a caneta, gente. Programa Mulher para Mulher, aqui Marcelo Dalla Rua, quero dizer o seguinte. Aqui também eu sou movido aos ruídos, né? Quando a minha esposa começa a limpar a casa, eu escuto um ruído de rosnado, né? Tá rosnando, eu pego e vou embora de casa. Eu não fico aqui esperando, não, e não esperando a ação dela. Gente, por que vocês... Obrigado pelo áudio, Marcelo. Por favor, não brigue comigo. Mas por que vocês, homens, fogem da faxina? Eu não entendo. Gente, e o esposo fala, eu prefiro trabalhar do que chegar em casa e ver você com a casa de perna pro ar, terapêutico. Sua mãe, né? É terapêutico, gente. Abraça a casa. Abraça a casa. Eu não tenho isso com o Eduardo. Muito pelo contrário. Antes de eu pensar nisso, o Eduardo já tá passando vassoura no chão, lavando louça e fazendo as coisas. O Eduardo, graças a Deus, é um bom dono de mas casa. adorei o áudio, viu? Eu vou indicar João Marques, acho que é João Marques, é um psicólogo que estuda masculinidade, a psicologia masculina, e ele fala disso, é um lugar que o homem realmente precisa ter consciência de que ele não foi construído assim. E do mesmo jeito que a gente precisa desconstruir várias coisas que a gente pensa dos homens para melhorar essa relação, eles também,
porque é uma construção. E muitas vezes o homem vai entrar nesse lugar confortável como se não fosse para ele. Ele dá até um exemplo do homem ele lavar a louça e largar a pia suja. É um recado que ele está dando, como quem diz, até aqui eu vou, daqui não é minha obrigação. Então isso é sério, são assuntos sérios. Que a gente precisa realmente estar comprometido com a casa, com os filhos, com a família. Não é só da mulher, Esse entende? que você tá falando é o que tem no Instagram Masculinidade Saudável? É João Marques o nome do Instagram dele. Não, eu tô seguindo o Instagram que eu tô, bem eu tô legal. lendo bastante sobre masculino, o sagrado masculino, porque todo mundo fala do sagrado Do feminino, feminino. feminino. Eu também Verdade. sigo o Tem da Azul, que é ótimo também, eles trazem E esse rapaz da masculinidade saudável é muito Erros de bacana. gravação. Acontece. Ainda bem que ele não caiu. É muito bacana porque ele fala disso, Sim. da libertação que ele teve quando ele entendeu Sim. isso, de que eram construções e que isso não deixava ele mais ou menos homem, que isso não fazia ele distante ou perto, que isso era só um papel dele. E é muito bacana esse Instagram, chama Masculinidade Saudável. E sem contar que a coisa fica mais fluida, né? Fica. Porque a mulher também sobrecarrega. tem um lugar que a gente fala, principalmente quando tá bebezinho, a mulher, se a gente não cuidar da gente, como a Joyce trouxe também, da nossa profissão, da nossa carreira, ter diálogos verdadeiros com esse homem, do quanto ele tá comprometido com a criança, com a casa, a mulher começa a ter raiva do homem. Sim. Raiva do quê? Da liberdade dele. Porque toda pessoa que for tirada a sua liberdade, ela vai para um lugar de sofrimento. Porque é um direito nosso. Então, a mulher, ela tá muitas vezes nesse lugar. E aí ela vai ter raiva. E aí ela vai demonstrar essa raiva. Qualquer homem sabe disso. Sim. Né? Uhum. E aí, E aí a gente que é louca. então, é melhor limpar a casa, gente. Ih, olha lá, Melhor ó. cuidar do bebê. É melhor levar o bebê no Ó, médico. Vamos voltar. Olha, quando ela começar a limpar a casa, então, ó, você tem duas opções. Ou você me ajuda, ou você sai pra passear com as crianças aí, ó. Sim, também. Pronto, Eu né? daria outra opção. Ou você lava o banheiro ou você limpa a pia. É. Eu Olha, daria outra O opção. quarto tal, a sala tal, isso aqui é seu e tal coisa é meu e a gente vai se revezando com as crianças. É. Gente, mas ó, vou falar de cotidiano. Hoje foi muito engraçado. Vocês me remeteram a uma situação. Que eu tava lá lavando o quintal, à frente de casa, né? E a gente mora na rua. E aí tem alguns vizinhos que eu acho que não tem o costume de recolher folha. Acho que vocês já imaginam. Já né? vai Aquela jogando. Árvore, vai deixando os montinhos pro próximo vizinho pegar. Enfim. Aí eu falei pro Lucas, eu falei assim, ai, amor, vamos, vai. E aí ele, não, vou te ajudar, fica tranquila, eu te Eu ajudo. sou essa né? vizinha, eu acho um desperdício ficar Ah lá, varrendo calçada. Não, eu te ajudo, tudo lindo, maravilhoso. De repente, na hora que eu falei, então, amor, mas eu queria varrer lá daquela ponta, ó, porque tá vendo? Senão toda a Nossa. folha do vizinho chega aqui em Eu casa. sou a vizinha Aí que ele, te não, perturba. ó, também, Eu sou a vizinha que às te vezes eu perturba. exploro demais, tá vendo? Ele já tava querendo ajudar. E é onde eu errei? Falar que eu queria começar a varrer lá das cutubas, né? Tá vendo? Eu erro. Tenho que assumir que eu erro. Porque na hora que ele ajuda, Fica eu já... tranquila. Eu quero reclamar. Eu Ele já quer quero que ele ajudar, ajude. mas aí eu já quero que ele varre a quadra. É, exatamente. tá Eu acho vendo? que, assim, eu acho que lidar Eu vou com no extremo, uma né? dificuldade que eu tive na minha relação, assim, foi eu ter liberdade para lidar com o dia ruim. Lidar com os nãos, lidar com... Porque as relações, elas vão ficar mais harmônicas quando cada um cuida de si mesmo. E se compromete mesmo. A tendência é essa, mas vão ter dias ruins, vão ter erros, vão ter crises para vir sacudir tudo que tá parado ali para precisar mexer. E eu senti a falta, inclusive até em amizades, vocês que, né, já conversaram mais comigo sabem o quanto eu quis pessoas assim perto de mim. Eu fui mudando mesmo o meu entorno, porque eu falei assim, o problema vai vir, ele já é difícil. Você ainda vai ficar com pessoa na negação, ou que não quer, ou que não quer fazer. Ela pode, mas eu também tenho o direito de escolher, de não querer. Então, assim, vão ter dias ruins. A mulher tem toda uma questão hormonal e mais sensível de lidar. Então, assim, a gente vai ter dias ruins e lidar bem com isso também. Uma das ferramentas da disciplina positiva é o humor. Porque muitas vezes a gente derruba, a gente brinca, às vezes, assim, tá muito brava com o filho, fora fingir que é um monstro, dá um gatilho pra criança poder te avisar e brincar com... e ter uma chavinha mesmo, um grito, uma coisa que alguém que vire uma chavinha mesmo ali Um pra sistema tipo de segurança, de segurança né? para não ir para explosão, para não ir para agressão, que é onde a gente combate. Isso serve também para o humor. Sabe assim, tá vendo que tá perdendo? Faz uma piada, joga uma toalha, brinca, faz um... Porque assim, gente, tá liberado rir, tá liberado ser feliz, tá liberado a gente também poder tá bem.
poder viver a nossa tristeza, viver as nossas raivas, viver o dia ruim, mas está liberado também a gente poder... Essa história que construíram na nossa cabeça de que casamento é assim mesmo, relacionamento é tudo isso, a mãe é tudo... Gente, alguém foram falando isso, a gente comprou, vai ficar assim... Olha o ser humano como é complexo. Tanto que quando você vê um casal tranquilo em relação a isso, é estranho, né? Uhum. É muito estranho. Eu vim de relações doentias, eu tive 2 relacionamentos abusivos bem severos e eu tive muita dificuldade de lidar com o Eduardo. Com a tranquilidade, né? Porque assim, eu já venho de uma formação paterna de autoritarismo e de não feminilidade. Eu não podia ser feminina, eu não podia ter opinião, eu não podia ser Vanessa, e eu sempre fui muito expansiva. Ainda sou 10% do que eu realmente tenho como essência, porque eu sempre fui ali, aprisionada. E aí tive 2 relacionamentos muito complicados. Um, inclusive, tinha escuta. Fui descobrir depois que tinha escuta e câmera de segurança dentro da minha casa. Do grau ser tão severo. Quando o Eduardo chegou, o Eduardo é o tipo do cara que assim... Não, você tem que ir. Não, essa foto tá linda, você tem que postar. Essa roupa tá curta, mas tá linda, tem que usar. E eu já não sabia lidar. E o Eduardo, ele não tem a masculinidade frágil. Então, o Eduardo é o tipo do cara que às vezes ele vai ficar puto comigo, mas eu vou falar. Eu tô deitada no quarto, ele sai com roupa minha, desfilando no... Brincando. Zoando. E aí, pra mim, foi difícil. Sim. Às vezes eu tô deitada assim, do nada ele passa rebolando, aí ele agacha. Depois eu mostro pra vocês que eu tenho vídeo. Ele passa rebolando e ele vai. E aí, até eu conseguir entender isso e entrar na brincadeira, eu levei um tempo. Porque eu não conseguia me soltar com isso. Dessa brincadeira, dessa leveza do Eduardo brincar com isso. Eu falava, gente, mas relacionamento não é isso. Relacionamento sou eu quieta, ele ali, e ainda já estudando relacionamento. Porque o quanto a gente não tá no gatilho de achar que pra ser bom, pra ser amor, pra ser paixão, tem que ter conflito, tem que ter ciúmes, tem que ter briga pra depois ficar bem. Foi embutido isso em nós. Sim. E a criança também, a gente vai deixar essa herança pra eles. E fora o quanto a gente, às vezes, não tá aberto e receptivo pra abundância, pro amor, pra alegria, pra ficar bem com o outro. Quando a esmola é demais, a gente fica com essas crenças, exatamente. O quanto a gente tá aberta mesmo. A gente tem o direito de ser feliz, né? A gente tem, tá feliz, exatamente. Tá feliz, gente, vamos aproveitar, né? Não é? Tem como que é o Ariano Suassuna, né? Que ele fala, gente, vocês já perceberam como o povo gosta de notícia ruim? Conta uma notícia ruim pra você ver como dá assunto, como todo mundo comenta. Conta uma boa. Fala uma coisa boa. A segunda, a terceira já vai estar todo mundo assim, nossa, Nossa, olha, eu tô que bem, prepotente. olha, foi divertido. Então a gente meio que pegou um preconceito, tá rechaçando o bom, o belo. Eu falo isso na parental. As dificuldades para a criança, elas vão vir. E isso é ensinar um filho a ser forte. Uma troca de escola, um amigo que perdeu, uma separação, às vezes um divórcio. O que não precisa é ser você a dificuldade da criança. Sim. Ser você a vida já vai trazer, né? A vida vai trazer e também não queira poupar. Sim. Isso é criar um filho frágil. Aí vamos acolher, vamos lidar com esse sofrimento, com essa tristeza, com essa perda, com essa morte, com essa dificuldade, com essa coisa, com esse amiguinho que às vezes não gosta de mim, com uma situação que daí a gente se dói, né? Como se... O que você vai fazer? Vai pôr uma carta e vai fazer a criança engolir para aquilo absorver dentro dela, ela vai gostar do seu filho? Então, assim, filho, tá tudo bem, vamos ver, quem sabe um outro dia. Você também lembra, fulaninho, que você também não... Porque a gente se dói, essa dor às vezes é nossa, mas nossa a gente criança. mesmo tem gente que a gente não gosta, porque que a Exato. gente quer entubar que outra criança Qual que é o toda se respeito? ame. Ou se não, deixa ele, né? Deixa ele, tipo, ele não te merece. Quase isso, né? Não, mas eu já ouvi Vamos isso de respeitar, algumas vamos pessoas. construir relações que sejam verdadeiras e leves e depois mostrar, olha, mas como esse amiguinho, ou olha, filho, esse dia vocês se deram bem. Aí observa as situações, sabe? É isso que a gente tem que se reeducando, porque a gente não sabe fazer. Sim. Né? É um lugar que a gente precisa assumir que não sabe e que às vezes a gente não tá nem pronto para receber coisas boas. Ó, peraí, gente. Normal, isso acontece. Ele tava tinha ali. que mandar do oi. Mas eu escuto muito assim, eu vejo, mas quem tá perdendo é ele. Que se ele não quer ser seu amiguinho, quem tá perdendo é ele. É verdade. E aí não ensina que existem relações que não são realmente pra gente. Existem... Ou não é aquele momento, Não é o tá tudo momento. bem,
E aí fica aquela coisa de forçar uma relação, de ter aquela história, de precisar viver aquela relação. E aí você se força quando tiver adulto a viver uma relação que você não quer. É. E aí você não aprende a lidar. E não, Você vai escolher relação pelo padrão que te ensinaram, não pelo que você tá sentindo. Sim, e aí acaba a rejeição sendo algo que você não consegue mais trabalhar. Lidar, porque todo mundo vai ser rejeitado, gente. Pelo amigo, pela professora que às vezes não dá com a gente, por um parente. Não tem ninguém que vai escapar da rejeição. É melhor ensinar o filho a lidar com isso do que... Ó, e uma coisa que eu aprendi com a Vanessa, que ela sempre fala, que os ciclos se encerram, né? Se fecham. Se fecham, se Também, fecham. Mas a gente foi muito criado para agradar, né? Principalmente a mulher, ela foi muito criada para agradar. Então a mulher ter opinião, não gostar, não querer, tá bem. Eu lembro uma vez um amigo, a pessoa que eu me envolvi, né, ele falou assim: mas como pode ter separado, reconstruído a carreira, tá sozinha ainda feliz? É uma afronta para a humanidade, para a sociedade, né? Ainda feliz nossa, mas tá passando por dificuldade, tá feliz? Tô, porque as escolhas são minhas, a vida tá ficando com a minha cara, do meu jeito. Estão chegando pessoas que gostam dessa vida e de mim do jeito que eu sou. E isso é muito negligenciado na gente. Então, como criar uma criança assim, que ela respeite esse espaço do outro e respeite a si mesma? Porque o outro também existe e também merece esse respeito. Então, é um desafio enorme, porque isso é a sociedade que tá aí, gente. Foi a criação que nós tivemos, a educação que nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram. É o resultado da sociedade que a gente tem hoje. Então, a parental, ela vem num lugar muito profundo, muito sério. De cada um poder ser quem quer ser, se respeitar e também saber interagir com o outro, que também pode ser quem ele é e se respeitar. Olha que dificuldade. Sim. Eu não acho isso fácil. Mesmo eu trabalhando em cima, estudando, me debruçando na educação parental, eu não acho isso fácil. Eu vejo o desafio que é, às vezes, como eu erro a mão e perco, eu observo meu filho com uma pessoa, com outra, e aí eu falo, vai soltando, soltou muito. Eu gosto do exemplo do rio. Eu amo o exemplo do rio, das crianças. As crianças, elas são como um grande rio. A margem é porosa, já começa por aí. Margem porosa não é muro, rígido e fixo e firme. A margem é porosa, então nutre toda a floresta, e ora o rio tá fininho, é o limite. Ora ele vai abrindo, ora o rio... Afunila. A vida é isso. E nós, como pais, precisamos saber a hora de ser assim para os nossos filhos. E não é fácil, mas ele é água que flui. Ele não é nosso. E também nos perdoar no momento em que a gente não vai ser 100%. E tá tudo bem. A É água caminho dele, é caminho meu, e aprendizado Exatamente. dos dois. Exatamente. E vamos lembrar dos nossos Vamos, patrocinadores. papo bom hoje. Nossa, tá uma delícia, viu? Tô gostando muito. Ó, então vamos lá. Tá friozinho aqui, ar-condicionado, já me remeteu churros, né? Churros Dadá, Mariflex, Mobiliário Corporativo, Exes Eventos, Espaço Fashion Aniane, Professora Kelly Elizabeth com Estúdio Casa Ritmos, Dançar e Viver Bem e o Suco Truck, né? Não esquecendo do nosso WhatsApp, 991918767. Sigam a gente no Instagram, @de Mulher pra Mulher, Toque Me Voe, TMV. E siga a gente. E aproveitando, deixa seu arroba, Fá, arroba? para as pessoas poderem te seguir, conhecer seu trabalho. É @FabiFalck, FALC, só no final. E também tem um perfil novo que eu vou trabalhar, além da parental, com terapias holísticas também, que chama Lua Solar Vermelha. Aí também ali eu vou trabalhar com a mesa radiônica, com astrologia, para quem gosta, com aromoterapia, que é uma terapia excelente. Eu tenho a formação também em aromoterapia. Eu criei um outro perfil para trabalhar com essas partes mais terapêuticas. E eu quero um programa falando sobre signos, Ah, então, sim, hein, vamos gente? fazer. A Vanessa e a Cíntia topar, porque eu não entendo Eu nada. já tô dentro. Ai, a Geisa É. também, gente. Eu acho que a gente tem que chamar a Geisa também. Eu já tô dentro, já tô dentro. A gente pode chamar a Geisa também. A Geisa. Vai ficar a Geisa domina na astrologia Imagina. também, hein? Ah, nossa, Imagina. aí, hein? Eu gêmeos com não sei quem gêmeos. A gente falou, nunca vi tantos gêmeos num mapa só. Deus do céu. Ai, gente, Tinha- eu só sei sei lá. que escorpiana é ciumenta. Pronto, é o que eu fixei É na minha profundo. cabeça. Sei lá, Profundo. tinha uns 20 negócios, dos 20 negócios, casa pra cima e pra baixo, uns 15 era gêmeos, o resto era escorpião com aquário. Aí eu A quero Geisa saber falou, tudo mesmo. nossa, mas tá Nossa. bom, hein? Preciso me Gente, aprofundar. Tá eu sou fácil de sagitariana lidar. com ascendente lua em aquário. E Ai, Lilith, gente. tudo em aquário. É, Imagina, a eu sou pessoa Lilith também. tá lá em 2085 já. Por isso que as pessoas Por isso que a não sociedade não Por isso consegue que eu sou- compreender. por isso que eu sou a verdadeira incompreendida. Então, assim, Sei como é.
Ô, Fá, deixa eu fazer agora também uma outra pergunta. Hum. Muitos casais se formaram na pandemia, né? Sim, e Né, muitos então- também se desfizeram. Exatamente. E existem os casais novos, namoros de adolescentes, né? A gente tá passando uma situação dessa em casa. Sim. E a nossa dificuldade é: sai de dentro de casa, gente. Aquele namoro de dois jovens que começou na pandemia e são fechados naquele mundinho. Que dica você tem, né, pra esses relacionamentos que por conta da pandemia realmente fecharam assim entre eles, naquele círculo, né? Sim. E acabou ali, não olham pra fora, não Então, a refletem. gente fala assim, né? Quando desde o início a criança ela é educada, que a gente percebe que a criança de 4 aninhos, 5 não consegue nem dobrar a roupa ali, mas é obrigação dela, do jeito que ela pôs, a gente põe na gaveta e deixa ali, tá? Que eu vou chegar onde você quer. Quando essa criança ela vai sendo, aí ela aprende isso, ela faz outra coisa, isso mais outra e mais outra, ela vai aprendendo, faz parte dela, como a gente sabe, nós que somos mulheres que foram mais cobradas, fazer, dar isso e aquilo. Quando o adolescente, às vezes, ele ficou... Eu não sei qual que é a realidade ali, né? Mas às vezes era mais comum ele só ter que estudar, não ter compromisso com a casa, não ter compromissos com algumas coisas mais externas do dia a dia da dinâmica da casa. A tendência é esse jovem se isolar. Porque ele não tem compromissos. Matou Exatamente. a charada. E aí é Ouviu? muito mais difícil me lidar ouvindo, tá me com esse ouvindo. jovem, porque daí ele já não é mais uma criança que acha divertido, ou que você já tem uma certa autoridade, que você sabe lidar e levar e conduzir. É mais difícil lidar com essa rotina, porque você tira a criança da casa. A criança, o jovem, o homem, todo mundo faz parte da casa. Quem não se sentir pertencente se isola. É o que muitas vezes o homem faz, a criança faz, o adolescente faz. Então ela fica só na TV, ao invés dela ajudar a guardar a louça, já a fazer. Fica só um fazendo, sobrecarregado, cansado, emocionalmente abalado, e todos os restos adoecendo também sozinho. Então é muito sério isso, no sentido até de saúde mental. E, então, o que a gente fala? Primeiro, ouvir esse jovem. Segundo, saber o nosso lugar de compromisso com aquele jovem. Então, o pai e a mãe, eles têm que saber... Gente, pai e mãe não pode ter medo. Você ser gentil e amoroso e dar lugar de fala não quer dizer que a gente tem que ficar obedecendo criança e adolescente. É a gente saber como fazer, como escutar, como ceder. Então, assim, trazer esse jovem vai ser dar funções para ele de responsabilidade na casa e... A reunião familiar, né, que é uma das ferramentas que a gente trabalha, esse jovem se comprometer com algumas coisas e com algumas coisas que pode, que são fluidas e que não são na casa. Então, por exemplo, a gente vê aí, às vezes, mães e pais, vai estipular mesmo horário de internet, quantidade que vai ficar, o quanto pode e não pode ficar no quarto. E eu já vi, às vezes, sendo muito conflituoso no começo, e depois esses jovens, eu atendi uma jovem de 10 anos na parental, e ela falou assim, eu não gostei no começo porque a mãe pôs aqueles bloqueios, aquele aplicativo com bloqueios na internet, né? Então, usou aquela quantidade e acabou. Aí ela teve que voltar pro mundo, né? Foi isso que aconteceu. Ela, mas sabe que tá sendo bom? Porque eu tô ficando mais com meu pai, tô brincando mais com a minha irmã. Ou seja, como é a dinâmica dessa casa e o que essa mãe e esse pai vão conversar com esse jovem, com quem mora, e vão ter combinados e vão ter acordos para que a casa inteira faça cada um sua parte, porque não é justo sobrecarregar um, e para que a casa inteira interaja. Então, e o pai e a mãe também ser o exemplo, né? Não dá para esse jovem sair do quarto e aí a mãe tá aqui, o pai tá aqui. Ai, a dificuldade. Então, né? porque você tem que ser o exemplo. Você quer que esse jovem saia do quarto para quê? Pra ficar te olhando? Ficar te admirando, olhando o celular? Ou para ficar vendo... Então, assim, tende como a parental, ela traz a gente para autorresponsabilidade, para uma mudança de todos. E que também, de vez em quando, tá ali, não tem problema. Sabe outro questionamento que eu tenho me feito? Principalmente agora que a gente está voltando a essa abertura, a esse acesso. É como essas relações novas, criadas dentro de uma redoma, vão se sentir fora disso. E eu vou falar de uma maneira bem, assim, bem clara e que entendam, com níveis de competição. Porque enquanto a gente está ali fechado, você não tem o não estar perto, não tem o medo, não tem aquela dúvida, não tem o distanciamento, o outro não vai para balada, o outro não vai ser ele, o outro não vai para o trabalho, não vai para academia, não vai ter o momento dele. Como é que isso vai se moldar a hora que a realidade realmente voltar a ser normal? Né? Você vai aceitar, né? E aí, como é que esse relacionamento que era 24 horas junto vai lidar com aquele parceiro que não vai estar mais 100% do tempo sobre sua fiscalização, sobre a sua câmera de filmagem?
como que essa relação vai se dar daqui a pouco? Porque, por enquanto, tá fácil, né? Tá cômodo. Agora que algumas baladas, algumas coisas estão voltando. Mas eu vejo que tem muitos jovens que se trancaram nessa relação, porque não tá tendo escola, não tá tendo... E a hora que isso se separar, voltar, ir pra escola, não ficar mais o tempo inteiro junto, não vai poder se ver todos os dias, porque as rotinas vão voltar, vai ter que dormir cedo. Vanessa, por isso que é importante que a gente está falando aqui. Mesmo não tendo tudo isso, os pais irresponsáveis, ou a gente mesmo, quando vê que está exagerando numa questão, a gente mesmo se policiar. Ou esses Sim. pais mesmo já não deixar ter tantos excessos, porque isso depois não é saudável e depois vai ter que ser tomado. E tudo que é tomado depois, para cada um manter a sua individualidade e também existir relação para também saber se relacionar com o outro. Sim. Porque isso é uma coisa que a gente está vendo, assim, um aumento na saúde mental dos jovens considerável, assim, até num lugar assustador da saúde mental e emocional, por conta desse isolamento em celular, em redes sociais ou só numa relação. E esse jovem não está tendo força. Por isso que eu estou falando, a parental, ela vem falar de não ser violento, de ser gentil. Ela não vem falar de passar a mão na cabeça, de mimar, de deixar. Porque um filho negligenciado, que é o que a gente fala, que é o extremo oposto da parental de quem é violento, um filho negligenciado normalmente são os filhos do quarto. São os filhos que não são cobrados com relação aos afazeres em casa, com relação... Porque, mas ele estuda. A mãe vai dar muitas desculpas, mas normalmente fala de uma dependência emocional da mãe e do pai. Todo filho que eu não libero, que eu não preparo para a vida, muitas vezes, não é o único caso, diz dessa mãe, desse pai que tem uma necessidade, muitas vezes inconsciente, que esse filho dependa de mim. E eu falo que ele não quer ir, que ele não vai, mas eu não preparo. Eu crio um monte de situações para ele ficar ali confortável. Por quê? Porque daí eu fico... então, assim, é um lugar que muitas vezes essa mãe e esse pai vai precisar rever o quanto quer esse filho dependente. E aí, quando ele resolve sair ou ir normalmente pra um gira um conflito. Aí Gera vira um aquele conflito. conflito. Porque a minha nora não lava a roupa do Exatamente. jeito que eu lavo, porque- não cozinha do jeito Porque que eu ela não cozinho. faz, porque ela não vai mesmo, ela não é Aí mãe dele. É isso que eu ia falar. E mãe de criança Aí ainda, tá só que tem querendo que ser assim, né? competir, Então, é um lugar muito, porque assim, a gente fala muito isso no grupo de mulheres, eu acho lindo, porque eu tenho Vamos ver mães, se é a assim, mesma frase que eu tenho. eu tenho mães lindas, maravilhosas lá, assim, que já criaram os filhos tão grandes, elas falam agora o quanto elas se veem essa mãe que quis super proteger, que quis pra elas, que quis fazer, e depois elas foram se percebendo que os filhos tiveram que crescer, tomar essa atitude de romper, e ela falou, nossa, e parece que eles ficam até com raiva da gente, mas é claro... Com alguém me tolindo, me prendendo, e ainda usando o fato de ter me criado contra mim. É. Gente, Mas sabe uma frase que eu assim, uso? Tem homens que não se casam porque eles são casados com as mães. Sim, sim. Então eles não vão Sim. ter esposas, eles vão ter empregadas domésticas. E a porque eles nível são casados com mental, a né? mãe ainda. Sim, e a mulher também, às vezes, com o pai, ou com o pai que ela não teve, com o pai que ela idealizou. Como que a gente percebe isso, assim, né? Que daí Freud traz, a constelação, Bert também traz. A gente percebe porque não consegue se sentir conectado com aquele marido, não consegue se sentir conectado com aquela mulher, não consegue se sentir conectado no trabalho. Então, ou nem arruma, ou nunca dá certo, ou não está ali. Eu tenho a relação, mas eu não estou ali. Porque se eu já estou num outro lugar? Então, esse é o perigo das mães, nós, enquanto mães e pais, principalmente a gente que tem filho pequeno, de querer um filho dependente de nós. Então, isso é muito perigoso mesmo. A gente tem que criar esse filho para o mundo. Como? Emancipando. Emancipando na casa, emancipando nas relações, emancipando dele resolver um problema. Que é a coisa mais bonita do que você dar a mensagem para o seu filho. Por isso que a gente fala de focar na solução. A criança derrubou. Ao invés de você xingar, brigar, fazer ela se sentir culpada, filho, vamos pegar o pano e vamos limpar. Foca na solução. Uhum. Ele vai passar a vida inteira aprendendo que ele aprende e que ele conserta. E eles aprendem mesmo, E né? eles aprendem. Nossa, você me falou isso, me remeteu um dia ao Vicente. A cadeira tava molhada, ele pegou o pano, limpou a cadeira, colocou assim, ó, daqui do ladinho, e virou pra minha mãe e falou assim, vovó, agora eu vou deixar o paninho aqui pra secar. Eu falei, gente, olha... Quando eu vou dando esses argumentos para algumas mães sozinha, que estão na tranquila, negação, né? o que elas acabam falando? A gente sabe que tem jeito, mas no fundo a gente não quer, né? Ou dá trabalho, ou a gente não tem paciência. Por isso que eu falo que a parental é 100% E autorresponsabilidade. demanda tempo. E quem é... Isso. Bater, resolve? Muitas vezes resolve. Xingar, brigar, resolve? Intimida? Claro que muitas vezes, a curto prazo, você cria além do trauma, e trauma a gente vai criar mesmo educando
da forma mais humana que a gente conseguir. Mas além do trauma, você cria resultados a curto prazo ou você embotou aquilo na criança, no adolescente. A educação parental, ela trabalha em valores, em princípios. Criança de 5 anos não está pronta para ter um valor e um princípio estabelecido. Ela vai levar a vida inteira para construir. Toda a infância dela e toda a adolescência e juventude. Então, o pai muitas vezes quer o quê? Um resultado na hora. Então, eu preciso trabalhar várias vezes aquilo da casa, reforçar e ver que eu voltei a deixar muito na TV, reforçar e ver que eu que não deixo tal coisa. Então, assim, para emancipar essa criança. Para essa criança, quando ela for um jovem, ela vai passar dificuldade. Ela não, vai deixar de ter uma depressão? Vai deixar de ter uma perda de emprego? Não vai. Mas a intenção da parental é que seja um ser humano com mais ferramentas internas para resolver as questões dele. Porque não existe terapia ou ferramenta no mundo que evite que algo chegue na sua vida. Quem prometer isso, corre. Não existe, Tá mentindo. mas pode existir seres humanos mais fortes. Mais assim, forte no sentido de resistir a tudo? Não, de saber lidar melhor com as dificuldades e com o que quer pra vida. É que esse negócio de ser forte no resistir a tudo não. é um dos piores, eu acho. Sim. Eu só queria fazer uma pontuação aqui, um ponto pra gente não esquecer. Tá vinculado e não tá. A gente olhar para essas crianças, voltar um pouquinho no assunto que a gente falou do programa passado. Nós estamos no mês de setembro amarelo de combate ao suicídio. Sim. E a gente tem visto isso aparecer com mais frequência ainda. E tudo está muito relacionado a essa questão de nós não sabermos mais lidar com problemas. A gente não consegue trazer solução, além de não conseguir aceitar que precisamos de ajuda. E não saber pedir ajuda. Então, eu queria aproveitar para deixar para quem precisa, está passando por esse momento, precisa de auxílio, não deixar de ligar para o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, que atende 24 horas por dia. Precisamos de voluntários lá. E entender que todo mundo tem sua fragilidade e respeitar. E olhar para essa criança, olhar para esse adulto, olhar para esse adolescente que tá lá no quarto, trancadinho, que não demonstra emoção, que não demonstra fragilidade, que tá sempre naquela... Tá linear, né? Tá isso não sempre é na legal. linearidade. E a pessoa fala, nossa, ele é muito tranquilo. Gente, linearidade não significa Não. a pessoa ser bem resolvida. Tô Não. errada. Não, claro que não. Nem a criança, que a gente tem emoção, normalmente tá bem embotado mesmo, e aquilo vai somatizar, né? Que é o que a gente vai para somatização. Só pra não deixar de lembrar, porque senão acaba o programa e eu não lembro de É, passar E isso. tá acabando, gente. por tá isso. acabando. 5 Foi ótimo. minutinhos, né? Então, Fabi, vamos perguntar, então, só pra fechar essa Vamos lá. temática, né? Então, o que você gostaria de colocar pra gente dessa temática relacionamento, né? Da sua lição de vida, né? Eu acho que... Eu penso que a gente pode ficar como reflexão para a gente realmente não ter medo de buscar ajuda, de buscar apoio. Nós somos extremamente criativos e complexos. Eu acho que o ser humano já passou da hora de acreditar em si mesmo e ver que nós podemos ser muito, mas muito melhor do que formas violentas de educar, de corrigir, de coagir, de consertar. Então, assim, nós temos muitas. Uma situação, ela tem muitas possibilidades de ser resolvida. Ela não é isso ou aquilo. Ou faço ou não faço. Isso vale primeiro para nós, quando a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente ter certeza que tem muitas possibilidades. E que a gente, em primeiro lugar, tem que ser carinhoso, amoroso, acolhedor, esperançoso, firme e gentil com a gente mesmo. Aí eu vou dar isso para o outro. A autocrítica, a autocobrança, a autocrítica saudável, né, no lugar de desenvolvimento, ela é boa. Começou a se chicotear, se cobrar. Não, sabe? Então... eu acho que é a reflexão que eu sempre busco trazer para as mães ali que eu atendo, para as mulheres, do quanto elas precisam aprender a se amar, esse homem, esse pai também, muitas vezes, aprender a se amar, aprender a se cuidar de si mesmo, aprender a se valorizar, porque daí ele vai dar isso para a criança. A gente tem muito que cuidar da nossa criança interior. A criança interior daria um programa inteiro aqui. Nossa, vamos fazer um de criança interior? Porque é lindo e é emocionante sempre, porque existe essa criança psíquica dentro de nós, né? Ela não está morta, ela está ali. E muitas vezes o que a gente não sabe lidar aqui é a forma que a nossa criança interpretou lá atrás. Então, cuidem disso, busquem ajuda, busquem apoio.
Não queiram criar filhos sozinhos, não queiram ser super-heroínas, não querem ser pais. Os homens também, não pensem que vocês não têm aí uma paternidade maravilhosa para dar. A sociedade está muito negligenciada na paternidade, mas os pais de hoje são os que podem fazer essa história mudar. E olha a data de hoje, sim, hein? 7 de setembro, de vamos refletir sobre tudo isso, então né? esses pais, confiem que vocês também podem escolher a escola, ajudar, falar com a professora, participem. Então acho que o que eu deixo é isso, participem. Quem não participa um da vida do outro, não tem relação. E a participação diária, né? Diária, sim. Nessa Participem, participação de quarentena. E vai errar, faz melhor da próxima vez. Sim. Mulheres E se também perdoar. tenham paciência com esses homens que estiverem fazendo, tentando e errarem. Porque a gente também erra e às vezes a mulher fica nesse lugar. Eu posso bater, eu posso errar, não sei o quê. Ele não pode. Ele também pode. Ele é pai. Ele está disposto a aprender, a tentar de novo. Então, acho que eu deixo, sabe, assim, que a criança, ela é a luz do mundo, né? Ela é a luz do mundo. E a gente precisa... E a gente, quando não tem carinho por uma criança, paciência por ela, é porque a gente não tiveram com a gente. Então, a gente tem que assumir isso. E aí, eu tenho comigo mesma agora e caminho. Eu não fui para parental e para trabalhar com mulheres à toa. Foi minha grande cura, é minha grande cura. Então, e aí, eu me curando, eu também quis ajudar outras pessoas. E... é isso que eu deixo. Vamos trazer criança interior no mês de outubro. De Por outubro. gentileza, que eu já até falei que a gente vai fazer um programa com os pequenos. E vamos fazer um da criança interior em outubro, que é o mês pra falar disso. Nossa, toda vez que eu falo de criança exterior, todo mundo chora, hein, gente? Já vem com lenço. Ai, Jesus! Já tragam o lenço, porque mexe, Eu né, com a já gente. sou chorona. Eu já sou chorona. O Eduardo fala, nossa, mas você parece tão forte. Mas tudo eu choro. A pessoa às vezes tá Mas contando... a gente pode ser forte, chorar. Não, então, mas é que ninguém vincula, né? Fortaleza com choro, fala que não pode ser a mesma. Às vezes a pessoa tá contando a história dela. Eu não passei por aquilo. Aqui tá descendo. Eu sou a pessoa que mais choro, até com as histórias Eu dos sou a outros. terapeuta que me emociono com as pacientes. Eu choro também. Com as mães, É. eu falo, não consigo. Eu também Tem hora não. que eu não consigo. Ai, mas agradecer. Ai, Fabiola, agradecer pela a vocês participação. o Passou convite. muito rápido, né? Mas foi muito gostoso. Venha mais vezes. Está convidada pro Criança Interior e pra Astrologia. signos. Que Por eu preciso gentileza. aprender tudo, né? Astrologia é legal, hein? Nossa, vai dar muito pano pra manga, astrologia. E ó, hoje foi tão gostoso, né, Vanessa? Falando sobre relacionamento familiar, essa importância de ter voz, remetendo ao dia também de 7 de setembro, que a gente não falou no comecinho, mas estamos no momento em que precisamos ter voz para tudo, Sim. né? Voz pra Então, pisar. a Sim. representatividade, que hoje esse tema também seja remetido, né, Sim. nessa questão. E agradecer você que estava aí de casa, que mandou a pergunta, a É. participação, né? Agradecer a audiência. Que participou conosco. Não deixe de mandar pra gente durante o longo da semana mensagem no 991918767. Siga a Fabi nas redes sociais. Procure ela se precisar de auxílio. Sim. Vale muito a pena. Eu tô engatinhando com a Fabi agora. Comentei com vocês já, 2 programas atrás eu falei da Fabi, né? Comentei. Gente, se a gente iluminar as nossas crianças, é a única salvação que a gente tem para o futuro da humanidade. É só iluminando as nossas crianças. Sim. Auxiliando esse caminho que nós precisamos entender que nós não vamos percorrer o caminho delas. Elas vão caminhar sozinhas. É o caminho delas, a trajetória delas. Mas se a gente puder auxiliar e dar ferramenta para elas conseguirem passar por esse caminho, não com mais leveza, mas com mais sabedoria, vai ser muito mais fácil para elas e para um futuro melhor realmente. Se a gente não conseguir entender que realmente é essas crianças que vão virar o adulto que vão mudar essa humanidade, eu não vejo futuro para nada. Sim. Exatamente. Obrigada, então finalizamos. Agradeço. Esperamos vocês terça-feira que vem, Terça-feira. né? Então, programa de Mulher para Mulher toda terça às 19h30 aqui na Rádio Web Toque Me Voe. Beijo, até mais. Tchau, tchau, gente.